O ministro Alexandre de Moraes concedeu ontem prisão domiciliar ao ex-presidente Fernando Collor de Mello. No pedido, os advogados argumentam que o político sofre de doenças que impedem sua permanência no presídio estadual em Alagoas, onde ele estava detido. Com a prisão domiciliar, Moraes determinou medidas restritivas também, como o uso de tornozeleira eletrônica, a apreensão de passaporte e a visitação restrita aos advogados. Esse foi um assunto em alta na última semana, né, Levi? Mas para os próximos meses, a gente tem outra possibilidade de prisão, que é a do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu aí no STF pelo inquérito da tentativa de golpe. Levi, vamos entender como esses dois assuntos se relacionam, mas antes, assim, trazendo um pouco desse panorama, dessa decisão do Alexandre de Moraes. Pois é, Dani, essa era uma decisão muito aguardada pela defesa do ex-presidente Fernando Collor, que estava bastante otimista de que Moraes, dessa vez, ia acatar esse pedido de prisão domiciliar, principalmente porque a Procuradoria-Geral da República também se manifestou a favor de que Collor fosse do presídio para esse regime, né, de prisão domiciliar. E apontando aí a PGR a idade avançada do ex-presidente, ele já tem 75 anos de idade, e também o estado de saúde. Inicialmente, Alexandre de Moraes não tinha aceitado os argumentos da defesa, pedindo mais documentos, dizendo que os laudos apresentados tinham sido insuficientes. Depois, os advogados de Collor apresentaram novos documentos datados desde 2019, apontando aí que ele sofre de doença de Parkinson, apneia do sono grave e também transtorno bipolar. E aí, Alexandre de Moraes acabou acatando esse pedido. Curioso até que na audiência de custódia, logo depois que ele foi preso no aeroporto de Maceió, Fernando Collor disse ali para os agentes que não sofria de nenhuma doença e também não fazia uso de remédios controlados, mas tem aí todos esses documentos indicando que ele sofre desses problemas de saúde e que, portanto, seria perigoso para ele ficar no presídio. E aí, só de curiosidade, ele vai ficar agora no apartamento dele, que é uma cobertura de 600 metros quadrados na orla da Praia de Ponta Verde, que é uma praia bem bonita ali em Maceió, um apartamento avaliado em 9 milhões de reais. Portanto, vai continuar preso o ex-presidente Fernando Collor em privação de liberdade e com todas essas medidas restritivas aí que você apontou também, só podendo receber visitas de advogados, usando tornozeleira eletrônica e todo esse monitoramento, mas não vai estar tão mal assim também, né? Pois é, não está 600 metros quadrados na orla de Ponta Verde, que é linda realmente, como você disse, e com apesar dessas restrições, e aí tem a questão dessas doenças, né, Levi, que são apontadas pela defesa nesse recurso pedindo essa prisão domiciliar, e tem a questão da idade também, né, que o ex-presidente tem 75 anos. Aí a gente tem uma questão que você trouxe na nossa reunião de pauta, né, para a gente trazer essa relação, que essa pode ser uma estratégia também adotada, né, com base no fato de o Moraes ter acatado esse pedido, pode ser usada também para o caso de uma eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Como que isso se relaciona? Exato. Esse julgamento, todo esse caso aí do Fernando Collor foi acompanhado com muita atenção pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque pode abrir algumas pequenas brechas para ele, que é réu no caso da suposta trama golpista. Ele é réu na primeira turma do STF. Uma dessas brechas estariam nos recursos a serem apresentados após uma possível condenação de Bolsonaro. São os chamados embargos infringentes, que podem ser apresentados pela defesa quando a decisão não é unânime, ou seja, quando tem algum voto divergente ali no colegiado. No caso do Collor, por exemplo, um dos que divergiram dessa maioria foi o ministro Luiz Fux, que também tem sido uma voz um pouco dissonante ali da primeira turma, ao contrário dos outros ministros, do Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Todos eles têm seguido uma linha muito parecida, enquanto Fux tem feito algumas ressalvas ali às decisões, principalmente
principalmente do relator, de Alexandre de Moraes. Então, a defesa de Bolsonaro tem essa esperança, né, que a partir desses recursos, por exemplo, a defesa de Collor conseguiu prolongar bastante a situação, mesmo depois que veio a condenação. Foram anos desse caso se arrastando até que ele efetivamente fosse preso aí na semana passada, quando a gente teve, enfim, um trânsito em julgado, que é quando todos os recursos das defesas são encerrados. Então, a esperança de Bolsonaro é essa, que algum dos ministros divirja da maioria e aí abre brecha para esses recursos. E também tem a questão da prisão domiciliar, né? Jair Bolsonaro também já é um homem com idade um pouco mais avançada, tem 70 anos e tem também seus problemas de saúde, tanto que ele está ainda no hospital e ficou mais de 2 semanas na UTI depois de fazer essa última cirurgia na região ali do intestino. Levi, desculpa. Pode falar, Fred. É exatamente essa questão da saúde. Para o presidente Bolsonaro usar esse discurso de que ele é uma pessoa doente, não seria ruim politicamente para ele, uma vez que ao longo de toda a carreira ele lançou muito mão dessa ideia, que ele até falava assim que tinha histórico de atleta? Então, é um dilema, né? Porque do ponto de vista político, eu concordo inteiramente com você, até porque Bolsonaro ainda tem pretensões eleitorais, mesmo estando inelegível pelo TSE. Pela lei, ele não pode concorrer às eleições do ano que vem, mas pelo menos publicamente, ele continua falando que é o candidato, que não vai indicar nenhum outro candidato da direita, apesar de vários nomes aí serem apontados. E a ideia inicial de Bolsonaro é repetir até uma estratégia parecida com a do presidente Lula lá em 2018, quando ele também não podia concorrer, mas tentou até o último momento, até que o TSE rejeitasse a candidatura dele. E a ideia inicial de Bolsonaro é tentar uma estratégia parecida. Então, para isso, ele precisa, pelo menos, transparecer uma imagem de que tem condições de voltar a ser presidente e de todos os cargos que uma rotina muito pesada de um presidente da República demandam. Mas, do ponto de vista jurídico, aí, nesse caso de uma condenação, aí pode ser um fator que, caso ele venha realmente a ser condenado e a uma pena de regime fechado, aí pode abrir uma possível brecha para ele eventualmente cumprir uma prisão domiciliar, enfim. Mas isso é algo que a gente só vai saber lá na frente, né? Era isso mesmo que eu ia falar, que o Fred trouxe aqui, que a gente trouxe até as imagens enquanto você falava sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, as imagens dele no hospital. Vou até pedir para a minha direção de TV colocar de volta na tela. A gente tem a última atualização, né, de que ontem ele saiu do leito de semi-UTI e foi transferido para um quarto. Ele que ficou aí 17 dias sob essa observação mais intensa, né, na terapia semi-intensiva, por conta dessa última cirurgia que ele fez, que foi a maior, né, segundo os médicos, foi a maior que ele fez desde a facada de 2018, e aí justamente essa questão de como ele se posiciona enquanto um homem que tem capacidade de assumir tanto uma rotina pesada de campanha, né, quanto de assumir até mesmo essas lutas que ele tem enfrentado, todos esses desafios que ele tem enfrentado no sentido de questões com a justiça, o julgamento no STF, enfim, são todas questões que ele tem que avaliar muito bem, né, Levi, como você disse, assim, é um cálculo tem que ser muito bem feito para não transparecer uma ideia de fraqueza e também tentar amenizar uma eventual condenação. Então fica um grande equilibrando pratinhos ali, né? Fica tentando se equilibrar numa corda bamba, na verdade, para se mostrar capaz de liderar a direita em 2026, né? Assim que ele apesar das condenações de inelegibilidade, ele se apresenta nesse sentido para o público, mas também de amenizar a situação com o judiciário, que é uma grande tentativa também, pensando em PL da anistia, enfim, mesmo que a PL da anistia não se concretize, ele tem aí alguns recursos para tentar, inspirado aí no Collor, tentar amenizar um pouco essa pena a qual ele pode ser condenado. E quais que são, Levi, as expectativas? A gente tem datas, a gente tem os próximos prazos, assim, a respeito desse julgamento desse núcleo 1, né, no STF? Então, o julgamento desse núcleo agora, o núcleo 1, que seria a espinha dorsal ali dessa suposta trama de golpe de Estado, está agora na fase de instrução, né? Bolsonaro e outros 7 aliados dele já são réus,
e agora está na fase de coleta de provas, de depoimentos, tanto que nessa semana o ministro Alexandre de Moraes autorizou a oitiva de 15 testemunhas indicadas pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre elas, por exemplo, está o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é apontado como um possível candidato da direita no ano que vem, caso se confirme essa inelegibilidade de Bolsonaro. Também vários parlamentares, como o senador Ciro Nogueira, o hoje senador Hamilton Mourão, que era o vice-presidente da República, no governo Bolsonaro, entre vários outros parlamentares. Agora, a expectativa ali dentro do Supremo é que essa fase não dure tanto tempo assim. Não dá para a gente falar ainda em datas, um prazo mais específico, mas a intenção dos ministros, principalmente do relator Alexandre de Moraes, mas acompanhado pelo menos ali da maioria, é não prolongar demais esse caso, é concluir esse julgamento, pelo menos no núcleo 1, até o final desse ano, até novembro, dezembro, porque o Supremo não quer deixar que esse julgamento, principalmente do Bolsonaro, adentre o ano de 2026 e acabe contaminando o calendário eleitoral, E enquanto isso, a defesa do Bolsonaro e o ex-presidente atua nessa esfera jurídica e acompanha também esses desdobramentos do PL da anistia no Congresso Nacional. Ainda tem uma expectativa de que possa ser aprovado na Câmara dos Deputados, mas já tem também negociações para aprovar um texto mais brando, mas que não é de tanto interesse assim, principalmente daqueles mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro.